Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma indústria de café desenvolveu uma logomarca inspirada na bandeira do Brasil, como ilustrado na figura a seguir. O idealizador esboçou duas circunferências em um plano cartesiano com unidades de medida em centímetros. Com base nas informações presentes na figura, a área sombreada da logomarca é dada por... Então ele quer aí a área sombreada dessa figura. Para deixar a resolução um pouco mais clara, eu vou ampliar esse desenho numa outra lâmina para que eu consiga aí, então estabelecer a resolução de forma mais clara. Então está aí a mesma figura ampliada e aí eu vou para a resolução do cálculo desta área sombreada, né? A área sombreada, pode perceber que é esta região aqui conjuntamente com essa outra. Bom, o meu modo de resolução vai ser baseado na redução, na retirada desse miolo aqui da figura de um quadrado. Vou te mostrar aqui, ó. Eu vou pensar nesse quadrado aqui. Então vou ver quanto vale a área desse quadrado, como se ele fosse todo sombreado. E desta área eu vou retirar esse miolo aqui, ó. Então essa área eu preciso calcular para diminuir do quadrado. Então esse vai ser o meu procedimento. Sendo assim, eu já vou partir para a área desse quadrado. A área do quadrado. A área do quadrado tem duas formas básicas, né, de se calcular a área de um quadrado. Tipicamente se usa lado vezes lado, ou ainda lado ao quadrado. E tem um outro formato que eu já te mostro em seguida. Se eu optar por essa resolução da área do quadrado com este princípio resolutivo, com essa expressão e com essa fórmula, eu preciso do lado quadrado. Então eu preciso dessa medida aqui, ó, que é a mesma aqui, que é a mesma aqui e que é a mesma aqui. Ok? Bom, então vou pensar o seguinte. Se eu pensar nesse lado aqui, ó, esse lado eu posso calculá-lo estabelecendo aqui a construção de um quadrado de lado 1. Olha só, essa medida aqui, ó, vale 1. E essa medida aqui também vale 1. E o lado do quadrado que eu estou querendo está funcionando como diagonal desse quadrado. Então, olha só como que eu vou fazer. Esse lado aqui, então, ó, ele está funcionando como a diagonal daquele quadrado. Então eu vou aqui para a diagonal do quadrado. Sabemos que no quadrado, a diagonal do quadrado é dado pelo lado do quadrado vezes raiz quadrada de 2. Aí eu estou usando um outro L, ó, que não é o mesmo L minúsculo, para justamente diferenciar, né? O L que eu estou usando é esse aqui, ó. Isso aqui é o L. Ó, é o lado do quadrado para eu determinar essa diagonal. Então, diagonal do quadrado vai ser igual, o lado é dado por 1 raiz de 2. Então, a diagonal é igual a raiz quadrada de 2. Então, essa diagonal nada mais é do que essa medida aqui, ó, do que esse Lzinho aqui. Então, eu consigo dizer que a área do quadrado é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, cancela a raiz com potência, e a área do quadrado vai ficar igual a 2. Como ele está definindo aqui, as medidas estão em centímetros, isso é 2 centímetros quadrados. Isso é a área do quadrado. Eu te falei que existe um outro formato, né, para a área do quadrado. Eu vou colocar aqui, ó. A área do quadrado também pode ser calculada usando a diagonal desse quadrado. Então vou colocar aqui, ó, d ao quadrado divididos por 2. Então isso também é uma fórmula para a área de quadrado. A diagonal dele elevado ao quadrado sobre 2. Claro que essa diagonal aqui não é a mesma desse aqui, né? Aqui, ó, é a diagonal desse quadradinho menor que eu calculei, usei a diagonal para achar
o lado quadrado L. A diagonal do quadrado grande, do quadrado que eu quero a área, é essa medida aqui, ó. Isso aqui tudo é a diagonal do quadrado grande, que também pode ser dado por aqui, ó. Então, essa diagonal grande, ela mede 2, né? Do 2 até 1 aqui eu tenho uma unidade, e do 1 até o 0 tem outra unidade. Então, essa diagonal grande aqui, ó, ela mede 2. Então, eu tenho que a área do quadrado é igual a 2 ao quadrado dividido por 2. Isso é igual a 2 ao quadrado 4, divide por 2. E aí se confirma que a área do quadrado é igual a 2 centímetros quadrados, conforme nós já havíamos calculado aqui, ó. Então o valor está se confirmando através de um outro formato. Então observa que nesse caso aqui, essa expressão aqui, ó, usando a diagonal do quadrado, ela ficaria mais simples, né, para esse exercício. Mas eu também mostrei para ti, caso tu não tivesse o conhecimento dessa expressão, usando a maneira mais típica, né, lado vezes lado. Só que aí, claro, o lado teve que ser calculado em separado, como se fosse um rascunho. Ok, então eu já tenho a área do quadrado. Falta agora calcular a área interna aqui, ó, uma espécie de folha, né? E aí eu diminuo do quadrado. Para eu calcular esta folha, vou fazer o seguinte raciocínio. Primeiro, eu vou calcular a metade da folha. Eu vou calcular esse segmento circular aqui, ó, esta parte. Esta parte aqui eu vou calcular. E aí depois eu multiplico por 2, né? Porque dá para perceber que isso aqui é metade e aqui eu tenho outra metade, são iguais. Então eu vou calcular essa parte aqui. E aí depois eu multiplico por 2. E aí depois, para o final, eu diminuo desta área do quadrado que eu acabei de calcular. Bom, como que eu vou proceder aí? É bem interessante aqui esse raciocínio. Eu vou considerar esta região aqui toda, ó, vindo até aqui. Essa região é chamada de setor circular. Isso aqui é um setor circular. Tu pode associar o setor circular a uma fatia de pizza, né? Então parece aí uma fatia de pizza. Tudo isso aqui, ó, é a área do setor, é a área da fatia de pizza. Então eu vou calcular a área do setor. Então vou pensar assim, ó, a área que eu estou querendo ali verdinha, aquela área ali que eu vou chamar de área 1, ela é igual à área do setor, que é a fatia de pizza, diminuindo o quê? Diminuindo a área de um triângulo. Olha só, se eu tirar aqui, ó, se eu tirar esse triângulo aqui do setor, se eu diminuo esse triângulo, me sobra essa parte que eu estou querendo. Então é isso que eu vou empregar aqui. Vou calcular então a área do setor menos a área daquele triângulo ali. Bom, e aí como se calcula a área do setor? A área de setor, esse setor aqui, ele tem 90 graus, né? Isso aqui, ó, é um quadrado, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então esse setor, na realidade, ele é um quarto do círculo, né? Ó, se eu separar aqui, ó, eu tenho 4 setores iguais, 4 setores de 90 graus. Então, um setor de 90 graus é a quarta parte da área do círculo, nesse caso aí. Então, dá para dizer que a área desse setor é a área do círculo dividido por 4. Nós sabemos que a área de círculo é π vezes o raio ao quadrado. Isso é a área total do círculo inteiro. Se eu divido por 4, eu tenho a área do setor. E aqui eu tenho que pensar também na área daquele triângulo ali. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo? Esse triângulo, olha só, ele é retângulo. Eu posso desenhá-lo aqui, ó. Esse triângulo está assim, ó.
Lembrando que essa medida aqui, nós já calculamos, foi o lado do quadrado, que deu raiz quadrada de 2. Então, isso aqui é raiz quadrada de 2. E aqui também, logicamente, raiz quadrada de 2. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, olha só, aqui eu tenho raiz de 2, aqui eu tenho raiz de 2. Então, a área desse triângulo, vou fazer separado aqui para ti, ó. A área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Então, vai ser raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. A base e a altura são iguais. E aí divide por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Divide por 2 e a área do triângulo está resultando 1. Então, eu já sei que isso aqui, ó, é 1. Então, a área 1, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, está resultando πr ao quadrado sobre 4 menos 1. Bom, e aí quem é esse πr ao quadrado? Bom, eu preciso do raio desse círculo, onde está o setor. E esse raio aqui, ó, se eu observar, é a distância do centro até a borda. Ó, o raio é isso aqui, por exemplo, né? Ou aqui também está o raio. Ó. E aí observa que o raio também é igual a raiz quadrada de 2, é o próprio lado daquele quadrado. Então, eu tenho aqui a área do setor, π, vezes raio ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, sobre o 4. Raiz de 2 ao quadrado corta a raiz com potência. Isso está ficando 2π sobre 4. Simplifica o 2 e o 4 e a área do setor está resultando π sobre 2. Quando eu simplifiquei aqui por 2, né, aqui dá 1 e aqui embaixo dá 2. Então, a área do setor é π sobre 2 e a área do triângulo é 1. Então, a área 1, eu consigo agora melhorar. A área 1 é igual a π sobre 2 menos 1. Ok? Então, aí está dando a área dessa espécie de segmento, dessa parte. Deixa eu mostrar para ti de novo, dessa parte verde aqui, ó. Como são duas partes, eu tenho uma outra aqui igual, ó. Então, dá para dizer que eu tenho a área 2, que é igual à área 2, que também é igual à área 1, também sendo π sobre 2 menos 1. Juntando essas duas áreas, A1 mais A2, que é a área vazada aqui no meio que eu estava querendo, A1 mais A2, isso resulta o quê? Resulta 2 vezes π sobre 2 menos 1. Então, isso é a área central, é aquela área vazada. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vou voltar para outra lâmina. Ó, eu calculei esta área aqui, ó. A1 mais A2 é essa parte central. Como eu já tenho a área do quadrado calculada, eu tenho essa área aqui toda, ó, de fora. Então, se eu pegar essa área do quadrado menos essa área do centro que eu já calculei, eu tenho a área sombreada. Então, vamos para a finalização. Área sombreada. Vou resolver isso aqui, ó. Antes eu vou resolver assim, ó. Vou multiplicar aqui 2 vezes π sobre 2. Isso vai dar 2π sobre 2. Vai cancelar, 2 com 2 vai dar π. Então, isso aqui vai dar π
E aqui 2 vezes menos 1, menos 2. Então, π menos 2. Isso é a nova versão, né, para área 1 mais área 2. Reforçando que é o miolo ali. E aí eu tenho que a área sombreada, finalmente, a área sombreada vai ser a área do quadrado menos aquele miolo que é a área 1 mais área 2. Então, finalizando, a área sombreada é igual. A área do quadrado nós calculamos de duas formas, inclusive, deu 2, menos área 1 mais área 2 é π menos 2. Aí eu tenho que isso é igual a 2. Esse menos aqui vai trocar os sinais aqui dentro, né? Então, menos π. Menos com menos, mais 2. E eu tenho 2 mais 2 aqui, ó. 2 mais 2, 4. 4 menos π. Então, a área sombreada ficou menos π. Pode ser menos π mais 4. Ou 4 menos π. E aí, 4 menos π... Voltando lá para a lâmina anterior, eu encontro 4 menos π aqui na letra C. Ok? Tá, então a resolução não é um exercício muito simples, né? Não é um exercício assim muito básico, tem um certo grau de complexidade, mas é interessante aí que nós façamos todos esses passos e que nós exercitemos essa capacidade de manipular partes sombreadas dentro aí de figuras planas, ok? Então é isso, bons estudos e até a próxima.